Please open to 1 Corinthians chapter 2. Por favor, abram em 1 Coríntios, capítulo 2. Thank you for being here. Obrigado por estarem aqui. It continues to be my pleasure to serve you. Continua sendo o meu prazer servir a vocês. And I'm really enjoying the fellowship. E realmente estou gostando da comunhão. I'd like to read Eu gostaria de ler verse 1 of chapter 2 to start. o versículo 1 do capítulo 2 para começar. And I, brethren, Eu, irmãos, when I came to you, quando fui ter convosco, came not with excellency of speech anunciando-vos o testemunho de Deus, or of wisdom, não o fiz com ostentação de linguagem declaring unto you ou de sabedoria. the testimony of God. That's a different order slide. Okay. So we finished chapter 1 Então ele terminou o capítulo 1 saying in verse 29 dizendo no versículo 29 that no flesh should glory in his presence. que ninguém se vanglorie na presença de Deus. That's the glorying in what we are capable of. Isso é se vangloriar naquilo que nós somos capazes de fazer. And by his wisdom, he took all of that away and gave us something we could never have had. E pela sabedoria dele, ele tirou tudo isso e tirou uma coisa que nós nunca poderíamos ter. But verse 30 Mas o versículo 30 tells what he did do. fala o que ele fez. But of him, Okay, mas I'm just going to read Yeah. whatever it is. Go Mas vós sois dele, are you in Christ, em Cristo Jesus, that is in Christ Jesus, who of God o qual se nos tornou da parte de Deus is made unto us sabedoria wisdom e justiça and righteousness e santificação and sanctification, e redenção. even redemption. Os versículos não batem, gente. Eu vou fazer o quê? Às vezes não dá para So coordenar. think of what does verse 30 leave out? Então, pensem a respeito do versículo 30. O que ele deixa de fora? And the answer is nothing. E a resposta é nada. Não deixa nada de fora. We have the wisdom of God, the righteousness of God. We've been set apart into the family of God. Yea, we have redemption. Então, nós temos a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, fomos separados, santificados e temos a redenção. So that, Para que, as it is written, como está escrito, he that boasts, aquele que se gloria, let him boast in the Lord. glorie-se no Senhor. So now it really fits there. Então agora encaixa bem. And then he says, when I came to you, Aí ele diz, quando fui ter convosco, I didn't come with excellency of speech. não cheguei anunciando com ostentação de linguagem. So like clever or highly educated language. Não era uma linguagem assim muito esperta e nem altamente educada Or of wisdom, ou de sabedoria, as I declared to you the testimony of God. como declarei a vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus. Verse 2. Versículo 2. For I determined to know nothing, or I determined not to know anything Porque decidi nada saber among you entre vós, except Jesus Christ senão a Jesus Cristo and Him e crucified. este crucificado. So we say Jesus Christ and Him crucified Então nós dizemos Jesus Cristo e ele crucificado to describe the message of salvation, para descrever a mensagem de salvação, sanctification, santificação, the Christian motivation, a motivação cristã and what leads to our service. e aquilo que leva até o nosso serviço. It means all that was accomplished and what it
applies to in the Christian life. Isso significa tudo que cumpriu e como isso se aplica à vida cristã. It's not like you would show up on church evening Não é como se você aparecesse na igreja à noite and say, Jesus died and rose again, e dissesse Jesus morreu e ressuscitou de novo and then go home. e fosse para casa. No, I mean it's more. It's the message of grace, É mais, é a mensagem da graça, but it's centered in His finished work on our mas é behalf. centralizado na obra completa dele em nosso lugar. Verse 3. Verso 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, Because he was not liked by the established religion. isso foi porque ele ninguém gostava dele, o pessoal da religião, das religiões que tinha não gostava dele. The Jews Os judeus and even some of the Corinthians. e até alguns dos coríntios. So he says, and my speech, verse 4, Versículo 4, a minha palavra and my preaching e a minha pregação were not with enticing words of man's wisdom. não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. So I did not use sophisticated rhetoric. Então eu não usei de retórica sofisticada. I didn't try to manipulate you with persuasiveness. Eu não tentei manipular vocês com persuasão, But in demonstration mas em demonstração of the Spirit in me do Espírito and of the power of the Word of God, e de poder, that your faith para que a vossa fé should not stand não se apoiasse in the wisdom of men, em sabedoria humana, but in the power of God. e sim no poder de Deus. So we can see out of chapter 1 Então nós podemos ver lá do capítulo 1 how true that is. o quão verdadeiro é isto. He's the one that brought the gospel to our hearing Foi ele que trouxe o evangelho até a nossos ouvidos, né? and gave us the opportunity to believe. E nos deu a oportunidade de crermos. And then he's the one that made Christ all those things in verse 30 to us. E ele foi aquele que fez de Cristo tudo aquilo que aparece lá no versículo 30. So our confidence should be in the wisdom of God. Então a nossa confiança deve ser na sabedoria de Deus, Always. sempre. Yeah. Paul says, verse 6, however, Paulo diz no versículo 6: Entretanto, we speak wisdom among them that are perfect, expomos sabedoria entre os experimentados. and that means they are in line, they are mature, they are thinking along with what they have believed, they are grounded. Isso significa que eles estavam todos alinhados e da mesma mente naquilo que foram ensinados, eram bem firmes. So perfect means like mature. Então, perfeito significa. Well, we don't have the word perfect. Is it? Perfect. Então aqui na minha tradução usa a palavra experimentados, e esse experimentados significa maduros. So it means mature or their understanding is good. Então significa maduros ou que o entendimento deles era bom. Yet not the wisdom of this age. Não, porém, a sabedoria deste século. So not man's wisdom, Não era a sabedoria dos homens, which none of the princes of this age knew. nem a dos poderosos desta época, They come to nothing. que se reduzem a nada. But we speak the wisdom of God Mas falamos a sabedoria de Deus in a mystery. em mistério. So now, who is the we? Agora a pergunta é: quem é esse? Deixa eu ver. Verse O 7. nós. Em português não está escrito nós porque está na conjugação do verbo, né? Mas ali onde fala falamos. Quem é que está falando? Quem falamos? Quem são os que estão falando?
And Paul says, when I came to Corinth, Paulo diz que quando ele foi a Corinto, I came with a message that I got from glory, from Christ in glory. ele chegou com uma mensagem que ele recebeu na glória. I came with the wisdom of God Eu vim com a mensagem de Deus. to preach to you, Eu falei errado. Eu vim com a sabedoria de Deus para but pregar para vocês. I didn't get it from college. Mas essa sabedoria não veio da faculdade. I didn't dream it up. Eu não imaginei tudo isso. It wasn't my own eloquence and my own learning. Não era minha própria eloquência e aprendizagem. I spoke the wisdom of God in a mystery. Eu falei a sabedoria de Deus em mistério. Even the hidden wisdom, Outrora oculta, which God ordained before the ages a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade unto our glory. para a nossa glória. So something he kept secret did not tell the prophets. Então foi alguma coisa que ele manteve secreto, que ele não falou aos profetas. So now Paul's getting ready to explain where he got the mystery. Então agora Paulo está pronto para dizer da onde que ele recebeu o mistério. Where did he get this wisdom of God De onde ele obteve essa sabedoria de Deus, that he's talking about here? sobre a qual ele está falando aqui. How did we get the revelation of the mystery? Como recebemos a revelação do mistério? Paul says it was a secret. Paulo diz que era um segredo, He didn't learn it from Peter. não aprendeu de Pedro, He didn't learn it from the prophets. não aprendeu dos profetas, He didn't learn it at college. e também não aprendeu na faculdade. He got it from God. Ele recebeu de Deus. And that method that he's about to describe E esse método que ele está prestes a descrever is about how we got the Bible from the Apostle Paul. How did God give the Bible to us through the writings of Paul? é sobre como Deus nos deu a Bíblia através dos escritos de Paulo. And we need to know E nós precisamos saber the next few verses down through verse 14 os próximos versículos até o 14 are not talking about how a man gets saved. não estão falando sobre como um homem é salvo. It's talking about how we got our Bible. Está falando sobre como recebemos a nossa Bíblia. How did we get the mystery? Como recebemos o mistério. What are the exact mechanics or logistics or steps Qual foi a mecânica ou a logística ou os passos exatos to how this wisdom of God was revealed to Paul de como essa sabedoria de Deus foi revelada a Paulo and then to us? e então para nós. And this is very important because this wisdom that came from God, Isso é muito importante porque essa sabedoria que veio de Deus, when Christ Jesus delivered it to Paul, quando Cristo Jesus o entregou a Paulo, is something nobody had ever heard of. é algo de que mais ninguém havia ouvido antes. Though the death of Christ was prophesied, Mesmo que a morte de Cristo tenha sido profetizado, the preaching of Christ in the dispensation of grace a pregação de Cristo na dispensação da graça, speaking of his finished work as good news, falando sobre sua obra completa como boas novas, the preaching of the cross as good news, a pregação da cruz como boas novas, to the building of the church, the body of Christ, para a edificação do corpo, was a secret. da igreja, o corpo de Cristo, era um segredo. So Paul's going to describe how God did it. Então Paulo vai descrever como que Deus fez isso. But he adds in verse 8, Mas ele acrescenta no versículo 8, this wonderful wisdom from God, que essa sabedoria maravilhosa vinda de Deus, which none of the princes of this age knew, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, for had they known it, porque se a tivessem conhecido,
they would not have crucified the Lord of glory. jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. So those princes are powers and principalities. They're angels. They're the adversary. They're Lucifer, Satan, and his confederacy. Então, esses poderosos que ele se refere aqui são os poderosos das trevas, tudo que tem a ver com Lúcifer, com Satanás. They're the rulers of the darkness São of this age. os governantes das trevas desta época. But he said if Satan had known God's secret purpose, Mas ele está dizendo que se Satanás tivesse conhecido o propósito escondido de Deus, he wouldn't have carried out that plan. ele não teria cumprido aquele plano. So it was very wise and unique. Então, era muito sábio e único, singular. So now Paul's going to tell us it had Satan completely fooled, completely tricked. Então, Paulo vai passar a nos dizer que Satanás foi totalmente enganado, ou, passar a perna nele. And even the men that hear it in chapter 1, many of them call it foolishness. E até mesmo muitos homens, como diz lá no capítulo 1, chamam isso de loucura. But then in verse 9 he says it's in accordance with what was written before. Mas aí no versículo 9 ele diz que está de acordo com o que foi escrito anteriormente. And he quotes from the book of Isaiah, E ele cita do livro de Isaías, verse 9. versículo 9. But as it is written, Mas como está escrito, eye hath not seen, nem olhos viram, nor ear heard, nem ouvidos ouviram, neither hath entered into the heart of man nem jamais penetrou em coração humano the things which God hath prepared o que Deus tem preparado for them that love him. para aqueles que o amam. So he's saying God has done things through the prophets that nobody would have thought of before. Então ele está dizendo que Deus fez coisas através dos profetas que ninguém jamais teria pensado. Even his prophetic plan is so too wonderful for men to dream up. Até mesmo o plano de profecias de Deus era maravilhoso demais para ser imaginado. So he's saying God has done it again. Então ele está dizendo que mais uma vez Deus fez isso, Like he foretold what he did in Isaiah. como ele predisse em Isaías. Except now it involves a purpose that nobody knew. Exceto que agora envolve um propósito que ninguém sabia, No prophet, no Bible writer. nenhum profeta, nenhum escritor da Bíblia. But he has revealed secret things before, Deus já revelou coisas secretas anteriormente, just not this secret. apenas não revelou esse segredo. There are other mysteries in the Bible, Existem outros mistérios na Bíblia, but the mystery, the dispensation of the grace of God, mas o mistério, a dispensação da graça de Deus, is nowhere else in the Bible. não está em nenhum outro lugar na Bíblia. Verse 10. Versículo 10. But God hath revealed them unto us by his Spirit. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. The us here Onde fala nolo, que está se referindo a nós, verse nesse 10. versículo 10, verse 10 is us, the Bible writers. é nós, os escritores da Bíblia. It's not us at large, everybody in this room. Não é todo mundo, por exemplo, nós aqui nessa sala. He's talking about the revelation that God gave to him as a Bible writer. Ele está falando sobre a revelação que Deus deu a ele como escritor da Bíblia. And he uses the plural because that's the way the Bible works. E ele usa o plural porque é assim que funciona a Bíblia. And so he's going to explain that more carefully. Então ele vai explicar isso mais cuidadosamente. God revealed the mystery, his words, Deus revelou o mistério, suas palavras, to us, the Bible writers, a nós, os escritores da Bíblia, by his Spirit. através de seu Espírito.
So now he turns to the explanation of how that works. E agora ele vai explicar como que isso funciona. For the Spirit Porque o Espírito searches all things, a todas as coisas perscruta, yea, the deep things of God. até mesmo as profundezas de Deus. So the Spirit of God knows all things of God. Então, o Espírito de Deus conhece todas as coisas de Deus. No matter how deep, Não importa o quão profundo, the Spirit of God o Espírito de Deus knows the mind of God. conhece a mente de They're in Deus. perfect harmony. Estão em perfeita harmonia. And then he gives us a human explanation of how we can understand what he just said. E daí ele nos dá uma explicação humana para que possamos entender o que ele acabou de falar. For what man Porque qual dos homens knows the things of the man sabe as coisas do homem, except the Spirit which is in him? senão o seu próprio espírito que nele está? What man knows what's going on in your head Qual homem sabe o que está se passando em sua cabeça, except your own spirit? senão o seu próprio espírito? You could be thinking anything. Você pode estar pensando qualquer coisa. I don't know. Eu I don't não know. sei o que vocês estão pensando. You might be thinking about how tired you are. Vocês podem estar pensando em quão cansados I don't know. estão. Eu não sei. Only your spirit knows what you're thinking. Só o seu espírito sabe o que você está pensando. And of course, God knows what you're thinking. E claro que Deus sabe o que você está But pensando. nobody else in this room knows exactly what you're thinking. Mas mais ninguém sabe exatamente nessa sala o que você está pensando. And nobody knows what God is thinking unless He tells us. E ninguém sabe o que Deus está pensando a não ser que Ele nos fale. Only His Spirit knows exactly what He's thinking. Somente o Espírito dele sabe o que Ele está pensando. Unless He reveals it to us by His Spirit, A não ser que Ele nos revele através de seu Espírito, through what the Bible calls inspiration, através daquilo que a Bíblia chama de inspiração, where the Holy Spirit moves the man onde o Espírito Santo move o homem to write down the words of God para escrever as palavras de Deus in his own language, em sua própria língua, but it's the very words of God that he's actually mas writing down. são as próprias palavras de Deus que ele está anotando. And 2 Timothy 3:16 describes that a little differently. E 2 Timóteo 3,16 descreve isso de uma forma um pouco diferente. All scripture Toda escritura is given by inspiration of God. é inspirada por Deus. So what does that say in Portuguese? What is All scripture is inspired by God. Okay. That word inspired Essa palavra inspirada means to be breathed out of God's mouth. significa que saiu da boca de Deus como uma respirada, assim. When you talk, you breathe out. É quando a gente fala, não sai um bafinho. Então, é isso aí. So when it says all scripture is inspired in the Greek, Então, quando fala que toda escritura é inspirada, no It's- grego it says all scripture diz que toda escritura is God breathed out. é respirada por Deus. That's what it says. Sai da boca de Deus. And that's what it means. É isso que significa. And only His Spirit E somente o Espírito dele can make known what's in His mind pode fazer conhecido o que está em sua mente to a man para um homem, so that he can write it down. para que ele possa escrever. And Peter says, holy men of God were moved or borne along Então, Pedro falou que homens santos de Deus foram movidos by the Spirit of God. pelo Espírito de Deus. So now Paul has said Então, agora Paulo disse this secret from verse 7, this wisdom in a mystery, que essa sabedoria em mistério, do versículo 7, God has revealed these secret things to us Deus revelou essas coisas secretas para nós by His Spirit. através de seu Espírito.
Nobody had any way to know them before God revealed them through His Spirit. Ninguém tinha qualquer forma de saber quais eram as coisas até que Deus revelasse através do seu Espírito. They were hidden in God. Estavam escondidas em Deus. They were not made known to the prophets, Não foi dado a conhecer pelos profetas, any of the Bible writers nenhum dos escritores da Bíblia, before Paul. antes de Paulo. And when God made them known to Paul, E quando Deus as fez conhecidas a Paulo, He says, now we, verse 12, ele diz agora nós, no versículo 12, ora nós, and there he means we, the Bible writers. e mais uma vez esse nós está se referindo aos escritores da Bíblia. But especially now he's in that group. He's a Bible writer. He's in that segment, Ele está incluído nesse grupo agora, ele é um escritor da Bíblia. that privileged group. Esse grupo privilegiado. And he says, we have received not the spirit of the world. E ele diz, nós não temos recebido o espírito do mundo. I did not get it from human philosophy, Não veio de filosofia humana. but from the Spirit of God, the E Spirit who sim, is of God. Excuse me. o espírito que vem de Deus. That we all Para que conheçamos, aí todos nós, might know the things that are given us of God. o que por Deus nos foi dado gratuitamente. So God revealed it to Paul by His Spirit. Então Deus revelou a Paulo através do seu espírito. Paul didn't receive it in some kind of a funny dream. Paulo não recebeu isso em algum tipo de sonho estranho. He didn't get it by reading his Old Testament scriptures. Ele não recebeu também lendo as escrituras do Antigo Testamento. He didn't get it at college. Ele não recebeu isso na faculdade. He didn't make it up. E ele também não inventou. He got it by revelation Ele recebeu por revelação from the Spirit of God. do Espírito de Deus. And he says, which things also we speak. Ok, versículo verse 13. Disto também falamos. So he clarifies in verse 12, what I received was nothing to do with the world's system, the world's wisdom. Então, ele esclarece no versículo 12 que o que ele recebeu não tinha nada a ver com o sistema do mundo, com a sabedoria humana. Those secret things that the Spirit of God, that God said it's time to reveal them. Mas aquelas coisas secretas que o Espírito de Deus disse que estava na hora de revelar. That we, Que nós, starting with him as the Bible writer, começando por ele, o escritor da Bíblia, and then those that God sent him to, e depois aqueles aos quais Deus o enviou, might know the things that are freely given to us of God. para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Which things we speak. Disso também falamos, Verse 13. no 13. So now, once Paul writes them down, Então agora que, uma vez que Paulo as he escreve, received them from the Spirit of God, wrote them down, ele as recebeu do Espírito de Deus, anotou, preached them, pregou essas coisas, and now we that hear e agora nós que as ouvimos and believe, e cremos, we receive the Spirit of God by being given the life of Christ, nós recebemos o Espírito de Deus ao nos ser dado a vida de Cristo, and we hear e nós ouvimos and learn e aprendemos and appreciate e apreciamos and live out. e vivenciamos. So he has given us, so let's just read verse 13 completely then. Ok. Which things also we speak, Versículo 13. Disso também falamos, not in the words which man's wisdom teaches, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, but which the Holy Spirit teaches. mas ensinadas pelo Espírito. And then what does the Portuguese say to finish? Comparing spiritual things with spiritual. That's what it says? Yeah. Okay. Spiritual things with spiritual. Right, okay.
In the original language, it's a little clearer. Bom, a gente não terminou de ler, né? Que diz conferindo coisas espirituais com espirituais, e ele diz que na língua original é um pouco mais claro. It says, which things the Holy Spirit teaches, Diz quais coisas o Espírito Santo ensina, communicating comunicando spiritual things coisas espirituais by spiritual means. através de meios espirituais. So the things the Holy Spirit revealed to the Bible writer, Então, tem coisas que o Espírito Santo revelou ao escritor da Bíblia, and when they're proclaimed e daí quando são proclamadas and believed, e cridas, then the Holy Spirit helps the person to further understand more and more. daí o Espírito Santo ajuda a pessoa a entender cada vez mais. Spiritual things Coisas espirituais understood by spiritual means. Compreendidas através de meios espirituais. So the Bible writer, Paul, got it by revelation, Então, o escritor bíblico Paulo recebeu isso por revelação. we hear it Nós ouvimos isso or we read it, ou lemos, and once we believe that Christ died for us e uma vez que nós cremos que Cristo morreu por nós and receive the Holy Spirit as our life, e recebemos o Espírito Santo como nossa vida, we understand the revelation, the rest of it, nós entendemos a revelação, o resto dela, by spiritual means. por meios espirituais. The Holy Spirit illuminates, helps us to O understand. Espírito Santo nos ilumina, nos ajuda a compreender. Nobody's receiving revelation from God today at all. Ninguém está recebendo revelação de Deus hoje. Then comes verse 14. Daí chega o versículo 14. And in verse 14, Paul's going to back up with his thinking. Nesse 14? Verse 14. Com o versículo 14, o Paulo vai dar tipo uma ré no pensamento dele, ele vai voltar um pouquinho. He's going to back up in his thought process. Ele vai voltar no seu processo de pensar And he's going to reiterate e ele vai reiterar from verse 11, 12, and 13. do versículo 11, 12 e 13. He's going to summarize. Ele vai fazer um resumo. The natural man, O homem natural, no unsaved, natural, Adamic man, nenhum homem que não é salvo, um homem adâmico, nobody who's not already saved, ninguém que já esteja salvo, receives things by revelation from God. recebe coisas através de revelação por Deus. You have to already have the Spirit of God you already have to be saved for the Spirit of God to come and reveal more to you. Você já precisa estar salvo para que o Espírito de Deus possa revelar mais coisas para você. And he explained that up in verses 10, 11, and 12. E isso foi explicado nos versículos 10, 11 e 12. An unsaved man Um homem incrédulo does not receive revelation and write the Bible. não recebe revelação e escreve a Bíblia. No unsaved person ever wrote any part of the Bible. Nenhuma pessoa incrédula escreveu qualquer parte da Bíblia. The natural man, the unsaved man, does not receive revelation from God. O homem natural, não salvo, não recebe revelação de Deus. Or the other way to say that, Ou outra maneira de falar isso, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, They would be foolishness to him. porque eles são loucura, Neither can he know them, e nem pode entendê-las, for they are spiritually discerned. porque elas se discernem espiritualmente. So, Paul was a believer. Então Paulo era um crente, He was a man with the Spirit of God ele era um homem com o Espírito de Deus, when God began to reveal the mystery from heaven. quando Deus começou a revelar o mistério do céu.
No unsaved person would have ever been given that. Nenhuma pessoa não salva teria recebido isso. And once he got it, E uma vez que ele recebeu isso, he began to speak it. ele começou a falar isso. He began to write it, preach it, speak it. Ele começou a escrever, falar, pregar. And when men got saved, E quando os homens, as pessoas se salvavam, they began to receive more and more. elas começavam a receber mais e mais. And because getting saved, you receive spiritual life, E porque quando você é salvo, você recebe vida espiritual, you can understand the greater revelations. você consegue entender as revelações maiores. So it's very important to realize Então é muito importante perceber that verse 14 que o versículo 14 is not about how people get saved. não está falando sobre como uma pessoa é salva. It's not talking about salvation. Não está falando sobre salvação. It's talking about how you get the Bible if you're a Bible writer. Está falando sobre como você recebe a Bíblia se você é um escritor da Bíblia. It's talking about why Paul couldn't have dreamt this up back before he was saved. Está falando sobre por que Paulo não podia ter imaginado tudo isso antes de ser salvo. The question arises, A pergunta surge when an unsaved man hears the gospel, quando um incrédulo ouve o Evangelho, does he have to have the Holy Spirit to believe the gospel? ele precisa ter o Espírito Santo para crer no Evangelho? And the answer is no. E a resposta é não. He gets the Holy Spirit by believing the gospel. Ele recebe o Espírito Santo ao crer no Evangelho. He gets life by believing the gospel. Ele obtém vida ao receber o Evangelho. God doesn't give life Deus não dá a vida so they can believe. para que possa crer. He gives the Spirit when they believe. Ele dá o Espírito quando crê. And then they can begin to understand more of the Scripture. E daí pode começar a entender mais das Escrituras. So, by grace are ye saved through faith, Então, pela graça sois salvos mediante a fé. and that not of yourselves. Isso não vem de vós, It is the gift of God, é dom de Deus. not of works, Não de obras, lest any man should boast. para que ninguém se glorie. That verse Esse is versículo not talking about how we got faith. não está falando sobre como obtivemos a fé. It's talking about how we got saved. Está falando sobre como fomos salvos. By grace are ye saved Pela graça sois salvos, through believing, through faith. mediante o nosso crer. And A fé. that salvation was not out of you. E essa salvação não veio de você, It was not of works, não foi de obras, but it was of Him. mas foi dele. Not of yourselves, but of God. Mas não de vocês mesmos, mas de Deus. That not of yourselves, it is the gift of God. É o dom de Deus. It's the salvation that's the gift of God. É a salvação que é o dom de Deus. Faith is believing. Fé é crer. Faith is not a thing. Fé não é uma coisa, It's not an entity não é uma entidade that you give or take. que você dá ou toma. Faith is a response. A fé é uma resposta, uma reação. Believing is a response. Crer é uma resposta, uma reação. And men can respond to the salvation gospel. As pessoas podem reagir, responder ao evangelho da salvação. And that's why it says in chapter 1, E é por isso que diz no capítulo 1, verse 21, no versículo 21, that God chose by the seeming foolishness of preaching que Deus escolheu pela loucura da pregação to save those that believe. salvar aos que creem. Because responding to the gospel Porque responder ao evangelho is not a good work. não é uma boa It's obra. not a self-righteous work. Não é uma obra de justiça própria. It's a response
É uma to resposta the good news message. à mensagem das boas novas. And faith is a response. It is believing. E fé é uma resposta, é crer. There are some that teach that men are too dead to believe. Há alguns que pregam que os homens estão mortos demais para crer, Too depraved to believe. depravados demais para crer. And those people teach that God has to give them the faith. E essas pessoas pregam que Deus tem que dar a fé para que possam crer. But there's no verse in the Bible that says that. Mas não há versículo nenhum na Bíblia que fala isso. Ephesians 2:8 and 9 don't say that. Efésios 2, 8 e 9 não falam isso. So let's turn there very quickly. Maybe keep your finger here and we'll turn there. Guarda esse lugarzinho aí, vamos lá para Efésios 2. Remember that faith is a response. Lembre-se que a fé é uma resposta, It is believing. é crer. Verse 1 of Ephesians 2. Efésios 2, versículo 1. And you hath he made alive, Ele vos deu vida, who were dead in trespasses and sins. estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. So we were separated from God, dead, Então estávamos separados de Deus, mortos, and he made us alive. e Ele nos fez vivos. Verse 2, in which in time past, Versículo 2. Nos quais andastes outrora. and this is past in my life before I was saved. E isso é passado na minha vida antes de eu ser salvo. You walked according to the course of this world, Segundo o curso deste mundo, according to the prince of the power of the air, segundo o príncipe da potestade do ar, the spirit that now works in the sons of disobedience, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. those who personify disobedience and rebellion. Aqueles que personificam desobediência e rebelião. And that's called unsaved people. E isso se chama pessoas incrédulas. We were once sons of disobedience, Nós, uma época, éramos filhos da desobediência. among whom we all had our manner of life, verse 3, Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. in time past. I already said that. All right, and that's in past before we were saved. Esse outrora significa no passado, antes de sermos salvos. In the lusts of our flesh, Segundo as inclinações da nossa carne, fulfilling the desires of the flesh fazendo a vontade da carne and of the e mind, dos pensamentos. and were by nature E éramos por natureza children deserving wrath, filhos que mereciam a ira, even like everybody else who's not saved. como também os demais que não são salvos. But God, Mas Deus, who is rich in mercy, sendo rico em misericórdia, for his great love wherewith he loved us, por causa do grande amor com que nos amou, even when we were dead in sins, e estando nós mortos em nossos delitos, he made us alive together with Christ. nos deu vida juntamente com Cristo. By grace are ye saved. Pela graça sois salvos. So made us alive and saved us are synonymous. Então, nos deu vida e nos salvou são sinônimos. So verse 1 said, and you hath he made alive, No versículo 2 diz, Ele vos deu vida. who were separated from God, spiritually separated. Estávamos separados espiritualmente de Deus. Here he calls it, we were dead in sins. He made us alive together with Christ. And then he describes it as, by grace are ye saved. E no versículo 5 ele fala que estávamos mortos em nossos delitos e Ele nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. So is it fair to say salvation's the subject? Então, seria justo dizer que o assunto aqui é salvação? Verse 6, by grace are ye saved. Versículo... That's in verse 5. Excuse me, verse 5. Versículo 5. Pela graça sois salvos. Salvation's the subject. Então, a salvação é o assunto aqui.
And he hath raised us up together e juntamente com ele nos ressuscitou and made us to sit together in heavenly places e nos fez assentar nos lugares celestiais in Christ em Jesus. Cristo Jesus. So that's what he did the moment he saved us. E foi isso que ele fez exatamente no momento em que nos salvou. He placed us into the church, the body of Christ. Ele nos colocou na igreja, o corpo de Cristo, And he gave us every spiritual blessing in the heavenlies in Christ. e nos deu toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. The moment we trusted him as our Savior. No momento em que confiamos nele como nosso Salvador. And that's now our standing, our Yes. position in Christ. Isso agora é a nossa posição em Cristo. Seated there with him. Assentado lá juntamente com ele. Justified by his grace. Justificados por sua graça. So declared righteous, Então, fomos declarados justos, ransomed, redimidos, seated with Christ in the heavenlies. assentados com Cristo nos lugares celestiais. Alive in and seated with Christ. Vivos, né? E sentados com Cristo. Possessing the righteousness of God Possuindo a justiça de Deus. by the gift of his grace. Pelo dom de sua graça. Verse 5 calls that saved. No versículo 5 Verse 5. chama isso de salvos. In this dispensation, that's what it means. Nessa dispensação é isso que significa. Verse 7. Versículo 7. So that in the ages to come, Para mostrar nos séculos vindouros he might show the exceeding riches of his grace a suprema riqueza da sua graça in his kindness toward us em bondade para conosco through Christ Jesus. em Cristo Jesus. For by grace are ye saved. Porque pela graça sois Have we salvos. talked about that before in this chapter? Já falamos sobre isso nesse capítulo? That's what it's been talking about. That's all it's been talking Até about. agora é só isso que está falando, né? Sobre isso que está falando. Verse 5 ended with that phrase. O versículo 5 terminou com essa frase. For by grace are ye saved Pela graça sois salvos, through faith, mediante a fé, through believing. através de crermos. And that salvation is not of yourselves. E essa salvação não vem de vós, It is the gift of God. é dom de Deus. You didn't earn Você não trabalhou para merecer isso. it by your works. Yep. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Então é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. So the gift of God that verse 8 is talking about is salvation. Então o dom de Deus, sobre o qual o versículo 8 está falando, é a salvação. And faith is how you received it. E fé é como você recebeu isso. You responded to the gospel by believing it. Você respondeu ao Evangelho ao crer nele. This does not say that God gave you the faith. Isso não está dizendo que Deus lhe deu a fé. It says he gave you the salvation Diz que ele lhe deu a salvação by your faith. mediante a sua fé. The rest men have, in their own thinking, in their own wisdom, they've tried to figure out how God must have done it. Tem alguns homens que em suas mentes estão tentando imaginar como foi que Deus fez isso. And they've come up with many unbiblical views because of that. E com isso surgiram muitas visões bíblicas disso que não estão corretas. So we want to just take God at his word, Então nós queremos confiar em Deus, em sua palavra, and we want to have the confidence e nós queremos ter a confiança that when we preach the que gospel, quando pregamos o Evangelho, men can believe. os homens podem crer. If they want to, they can believe. Se eles quiserem, eles podem crer. They're not too dead to believe. Não estão mortos demais para conseguirem crer. Dead just means you are separated from the spiritual fellowship and life of God. O morto significa simplesmente que você está separado da vida espiritual. And that state
E esse estado, you wouldn't receive revelation from Him. nesse estado de morto, de separado de Deus, você não receberia revelação de Deus. You wouldn't be a Bible writer, Você não seria um escritor da Bíblia. but you can hear the Word of Mas God você pode ouvir a palavra de Deus and you can believe it. e pode crer nele. You can be saved. Pode ser salvo. And then the Holy Spirit does give you life, E então o Espírito Santo lhe dá a vida espiritual. and as you read more and learn more, E ao ler mais e aprender mais, God opens our understanding by spiritual means. The Holy Spirit then Deus becomes our teacher. abre o nosso entendimento por meios espirituais e se torna o nosso professor espiritual. So that's how salvation works, and that's how faith works. Então é assim que funciona a salvação e a fé. And Romans 10:17 says, E Romanos 10:17 diz faith cometh by hearing, que a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of e God. ouvir pela palavra de Deus. So what does that mean in plain E o words? que isso significa em palavras simples? Faith can be expressed A fé pode ser expressa by hearing, pelo ouvir and hearing by the word of God. e o ouvir pela palavra de Deus. So that if nobody ever shows it to you or preaches it to you, you have no clue what God would ask you to believe. Então, se ninguém mostrar isso a você ou pregar isso a você, você nunca terá ideia nenhuma de como crer. If you didn't see it or hear it, Se você não visse ou ouvisse, you wouldn't know what to do in response to Him. você não saberia o que fazer em resposta a ele. But once the Bible writer wrote it down, Mas uma vez que o escritor bíblico escreveu, and once we believe that Christ died for us and was buried and arose again, e uma vez que sabemos que Deus morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou, we now have the ability to understand the Word of God. cremos nisso, agora temos a habilidade de And- entender a palavra de Deus. And believing the gospel, E crendo no Evangelho, placing our faith in the finished work of Christ, colocando a nossa fé na obra completa de Cristo, is what opened that door. foi o que abriu essa porta. It's what got us spiritual life, Foi o que obteve para nós a vida espiritual, as Paul has described here in Ephesians. como Paulo descreveu aqui em Efésios. So back to 1 Corinthians. Voltemos agora para 1 Coríntios. And we're ready for verse 15, and we're going to have to bring it to a point, a conclusion. No capítulo 2, versículo 15, vai chegar agora a uma conclusão. The natural man, the unsaved man, does not comprehend the things of the Spirit of God. Então, o homem natural, que não é salvo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Verse 15. Versículo 15. But he that is spiritual, Porém, o homem espiritual, that is, he that has the Spirit of God, isso é aquele que tem o Espírito de Deus, can discern or judge all things. pode discernir ou julgar todas as coisas. So the unsaved people, once you get saved and you begin to understand more of the Bible, the unsaved people, they can't figure you out. Então, uma vez que você é salvo e começa a entender a Bíblia, as pessoas que não são salvas não conseguem te entender. He that is spiritual, that has the Holy Spirit, now can begin to discern the Bible. Aquele que é espiritual, que tem o Espírito de Deus, agora consegue discernir as coisas All da the Bíblia. things that are in it. Tudo que está na Bíblia. But he himself is judged or understood of no one. Mas ele mesmo não é julgado ou entendido por ninguém. The unsaved people think you've just gone crazy. Os incrédulos acham que você ficou louco. They think you've just jumped off the deep end. Acham que você pirou. You're nuts. Você é doido. For who hath known the mind of the Lord,
Pois quem conheceu a mente do Senhor, that he may instruct him? que o possa instruir? But we have the mind of Christ. Nós, porém, temos a mente de Cristo. So that means we now have the ability to understand spiritual truth. Isso significa que agora nós temos a capacidade de entender verdades espirituais. So there's no excuse Então não há nenhuma desculpa for a believer para um crente to be acting carnally or selfish or going after the wrong kind of wisdom. There's no excuse. Não há desculpa para um crente agir de uma forma carnal ou I got lost again. There's no Carnal? excuse for a believer To act carnally? to act carnally. Or Go after man's wisdom instead ou of God's ir wisdom. atrás da sabedoria dos homens ao invés da sabedoria de Deus. There's no excuse. Não há desculpa. We have the mind of Christ. Nós temos a mente de Cristo. We got it from a man who was given the spiritual revelations from God. Recebemos isso de um homem que recebeu a revelação de Deus, Of everything God wants us to know. de tudo que Deus quer que conheçamos. And we have the ability to understand it since we believe the gospel. E temos a capacidade de entender isso, já que And cremos so- no Evangelho We are positioned here e estamos posicionados aqui to think about the reason men choose to walk in the flesh. para pensar qual é o motivo que os homens escolhem para viver na carne, Including the reason men compromise the truth. incluindo o motivo que os homens comprometem a verdade And elevate men instead of elevating the Lord Jesus Christ. e elevam o homem ao invés de elevar o Senhor Jesus Cristo. And in chapter 3, the Holy Spirit's going to examine that issue for us. E aqui no capítulo 3, o Espírito Santo vai examinar essa questão para nós And talk about the importance of adhering to the truth that God revealed through Paul. e falar sobre a importância de nos aderirmos à verdade revelada por Paulo. Paul is about to now discuss, as a part of the revelation Paulo está prestes a revelar, como parte da revelação that he received que ele recebeu and gave to us, e deu a nós, he has laid a foundation. ele colocou um fundamento. And that foundation is the basis E esse fundamento é a base of our service for Christ. de nosso serviço para Cristo. And our service for him is going to be examined E nosso serviço para ele será examinado at a place called the judgment seat of Christ. num lugar chamado o oh my goodness, we don't use The that in Bema Portuguese. seat, Yeah, but we don't use that in Portuguese. What do you call it? We don't call it anything. Oh, Tribunal de Cristo. Yeah. Yeah. Sorry, desculpa. Então, será no julgamento, no Tribunal de Cristo. As we in love now seek to serve him, Como agora em amor nós buscamos servir a Ele, we have a blueprint. temos ai, como que chama? Um plano. A plan, Plano? a blueprint, a plan. Plano de casa, quando a gente vai fazer a casa. É planta, né? Planta, né? Planta baixa. For a building. Isso. A structure, Nós an temos edifice. Yeah. And the foundation Paul laid. E foi Paulo que colocou o fundamento. That's verse 10. Isso é o versículo 10. And so we need to understand the seriousness of building correctly God's way by his wisdom. Então nós precisamos entender a seriedade de construir a maneira de Deus. The importance of doing it just exactly his way A importância de fazer exatamente do jeito que Deus quer. as we serve him Ao servirmos a Ele and as we try to lead others to him e ao tentarmos levar outras pessoas até Ele. and help them grow in their
understanding. e ajudá-las a crescerem em seu entendimento. And that's chapter 3. E isso é o que se passa no capítulo 3. Ok. Praise the Lord. Gloria a Deus. Glória a Deus. Gloria a Deus. Glória a Gloria a Deus. Jumping. Minha pergunta Oh, my question tem a ver com o texto de Efésios, capítulo 2, is related to Ephesians 2, Okay. em relação ao versículo 8, né, em relação a verse o que de fato se trata, né, quando ele diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. 8. What exactly does it mean when he says it's not of you, it's a gift of God? It's not of you. Eu conheço muitas pessoas que, mesmo, não vou dizer muitas no meio da graça, né? Mas conheço muitas pessoas, tanto de dentro como fora da comunidade da graça. He knows many people inside and outside the grace circles that Que entendem, talvez de uma maneira mais calvinista em relação a isso. believe possibly in a more Calvinistic way. E acredito que o que nós estamos fazendo aqui em torno da doutrina é muito importante And I believe that what we're doing here on top of doctrine is very important. para que a gente possa difundir esse ensinamento como um ensinamento mais claro das Escrituras So that we can e dispensacional. teach this doctrine Oh, yeah, more yeah. a clearer way. I agree, It yeah. needs to be- Sim. That's why we're Yeah. here. He said. Mas eu queria saber de você, Dan, de que forma você, hoje cedo também você falou sobre algumas influências que nós temos na doutrina, más influências. He said it. You said this morning. You said something about these bad influences that the doctrine Yes, has been yes. receiving. And so he wants to. E sem dúvida o calvinismo é No uma doubt, delas. Calvinism is one of It's them. one of them, Yeah. yeah. That's- Agree. E como você dos Estados Unidos provavelmente deve presenciar esse tipo de influência também, You probably are aware of this in the States also. Yes, sir. Yes, sir. como lidar How do you deal com essa situação? with this situation. If you're going to come to Ephesians chapter 2 Se você vai chegar até Efésios capítulo 2 and work from verse 1 down through verse 10 like we did, e descendo do versículo 1 até o 10, como nós fizemos, we didn't read verse 10, but we were não working down. lemos o 10, mas a gente estava chegando até lá, né? I think the context tells you what verses 8 and 9 are saying. Eu acho que o contexto lhe diz o que o versículo 8 e 9 estão dizendo. Pretty clear. É bem clara, né? I went to Purdue University. Eu fui na Universidade de I Purdue, went into the religious library. entrei na biblioteca I religiosa, found the 35-volume set of John Calvin's works. ele encontrou o conjunto de 30, I pulled- 35 livros da obra I pulled out de Calvino, puxei Efésios, I opened to chapter 2 abri no and capítulo I 2 read what he said. e eu li o que ele escreveu. He didn't believe that faith was the gift. Ele não cria que fé fosse o dom. He thought it was the package. Salvation by grace through faith. That's the gift, the package. Para ele era o pacote todo, salvação pela graça mediante a fé. So, my Bible teacher, Brother Bergener, Meu professor da Bíblia, o irmão Bergener, was very against Calvinism. era muito contra o calvinismo. So he taught me, we worked together through these passages. Então ele me ensinou, nós passamos esses trechos juntos. But that's something I studied on my own because I was asked to preach on it at a conference. E isso foi uma coisa que eu estudei sozinho, porque eu preguei sobre isso numa conferência. So we went to the Purdue Library, the religious library, pulled it out, read it, and I actually
photocopied the page and I passed it out to people at the conference. Então, lá na conferência, ele passou uma folha xerocada da página do livro do Calvino. And I took a course in Greek, in New Testament Greek. E eu fiz um curso de grego neotestamentário. And I diagrammed this sentence. E eu fiz um diagrama dessa frase. You know how you diagram a sentence? Have you ever Fez um diagrama de frase assim? have you ever had to diagram a sentence? So I diagrammed this sentence. I drew it up in a chart. I passed it out. I just wanted people to know that the grammar does not say faith is the gift, and neither did John Calvin. Wait a minute. Excuse me. Let's see. No, wait. Como license? Não, com licença. Con licença? Con licença. Não, I say com No, licença. you say that. You, I'm not in this case, you say desculpa. Desculpa. Ai. Tá. Então, ele fez esse negócio de diagrama aí naquela folha também, e ele só queria passar para todo mundo, para que todo mundo visse que Calvino achava que era o pacote todo. O dom de Deus era a salvação mediante a fé, pela graça, né? So, Ivan used to say Então, o Ivan, que é o Bergner, costumava dizer that the modern Calvinists que os calvinistas modernos have out-Calvined. Oh, baby. You can Okay. hear him say it. Eles já superaram o calvinismo, o Calvino. Os calvinistas modernos superaram o próprio Calvino. We've out-Calvined Calvin. Ok. I explain. We've gone way past anything he. Eles estão bem além daquilo que ele cria. So, then you go into theology books. Daí você entra nos livros de teologia. And you begin to read about the doctrine of depravity. E daí você começa a ler sobre a doutrina de depravação. And you start to see their study on the decrees. E daí você começa a ver os You estudos studied that. que eles têm So have sobre decretos. Yeah, É the isso? decrees. Os decretos? Ok. And it is, to me now, that's man trying to figure out by our way of logic. Para mim, isso é o homem tentando entender por nosso meio de lógica How God tried or decided to save people. como Deus decidiu salvar as pessoas. It's ridiculous. É ridículo. Don't try to figure out how he did it. Não tente imaginar como foi que Deus fez isso. Salvation is a miracle. Salvação é um milagre. I know that faith can be expressed by hearing the gospel, Eu sei que a fé pode ser expressa ao ouvir o evangelho. and I know that faith is not a gift, it's a response. E eu sei que fé não é um dom, é uma resposta. So why did I believe Então por que eu criei and my neighbor won't? e o meu vizinho não crê? I don't know. Não sei, But I know he can if he wishes to. mas eu sei que ele pode ser salvo se ele quiser. And I always have believed that salvation is a miracle. You can't explain it by human wisdom. E eu sempre acreditei que a salvação fosse um milagre que não pode ser explicado através da sabedoria humana. But I don't believe what the Calvinists say because God doesn't say that. Mas eu não creio no que os calvinistas falam, porque Deus não fala isso. It doesn't say Não diz that he elects people to salvation. que ele elege as pessoas para serem salvas. Election always has to do with your calling. Eleição sempre tem a ver com o seu chamamento. And it's the result of his knowledge, his infinite knowledge. E é o resultado do seu conhecimento infinito. And I leave the miracle to him. E eu deixo o milagre com ele. Abraham said, Abraão disse: "Shall not the judge of all the earth do right?" será que o juiz de toda a terra não fará o certo?
He was trying to figure out about Sodom and Gomorrah. How many will he leave? How many will he kill? Ele estava tentando imaginar ali em Sodoma e Gomorra quantos que ele salvará, quantos que ele matará. And in the end he said, shall not the judge of all the earth do right? E no final ele falou, será que o juiz de todo o correto fará o certo? So let the miracle be God's. Então deixe o milagre ser de Deus. Don't try to figure it out. Não tente raciocinar e imaginar como é que foi. Proclaim it. Simplesmente proclame. And then there's other passages that are very clear and very strong. E também há outras passagens que são muito claras e muito fortes. To me, this one's very clear. Para mim, essa passagem é muito clara. You know, I didn't do a song and dance up here trying to explain it. Não tive que fazer uma dancinha aqui na frente para tentar explicar. You know, just no. But the other place would be in Romans, Mas chapter. o outro lugar seria em We want Romanos. to go to chapter, one other place, yeah. Outro lugar, né? Não o outro lugar. Chapter 10. Capítulo 10. And we understand that Romans chapter 10 is talking about the apostasy of the nation Israel. E entendemos que o capítulo 10 de Romanos está falando sobre a apostasia da nação de Israel. And God's dealing with them as a nation. E o lidar de Deus com eles como nação. That which led up to this dispensation of grace, Aquilo que levou até essa dispensação da graça. and also in this dispensation. E também nesta dispensação da graça. So let's read starting in verse 1 of chapter 10. Começando no versículo 1 do capítulo 10 de Romanos. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles is that they might be saved. é para que sejam salvos. For I bear them witness Porque lhes dou testemunho that they have a zeal for God, de que eles têm zelo por Deus, but not according to knowledge. porém não com entendimento. Their zeal for God is not according to the Word of God. Então, o zelo deles por Deus não é de acordo com o entendimento de Deus. For they, being ignorant of God's righteousness, Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus and going about to establish their own e righteousness, procurando estabelecer a sua própria, have not submitted themselves to the righteousness of God. não se sujeitaram a que vem de Deus. When God dealt with sin, He did it correctly. Quando Deus lidou com o pecado, Ele fez isso de uma maneira correta. He did it righteously. Ele fez justamente. He sent His Son to pay for those sins. Ele enviou seu Filho para pagar por aqueles pecados. He didn't sweep them under the carpet. Ele não varreu para debaixo do tapete. He paid for them. Ele pagou por eles. His Son was qualified. He's the only one that was qualified to die for our sins. Seu Filho estava qualificado, o único qualificado para morrer por nossos pecados. The law was never to save anybody. A lei nunca foi para salvar ninguém. God established from Abraham in Genesis 15 Deus estabeleceu de Abraão em Gênesis 15 that faith in what He said que a fé naquilo que ele disse gained a man righteousness. ganhava para o homem a justiça. And when the law was added, E quando a lei foi acrescentada, it was added as a teacher foi acrescentada como um professor, to make sure they would not misunderstand how the promise was going to come. para que eles tivessem, para ter certeza que eles entendessem como viria a promessa. God's righteousness was always known. A justiça de Deus sempre foi conhecida. He didn't trick them. Ele não os enganou. He plainly showed them they couldn't do this. They couldn't do the law. Ele mostrou claramente que eles não poderiam cumprir a lei. And He always based the promise upon what He gave to Abraham. E ele sempre baseou a promessa naquilo que ele deu para Abraão.
the spiritual blessings that come from Him, as bênçãos espirituais que vêm dele, the kingdom, o reino, it was all based upon the faith of Abraham. tudo foi baseado na fé de Abraão. So then, when God had fully shown Israel was no better than the Gentiles, Então, quando Deus mostrou que Israel não era nada melhor do que os gentios, He set Israel aside temporarily. ele colocou Israel de lado temporariamente. But He opened a great door to the whole world, Mas ele abriu uma grande porta para o mundo inteiro, a door of opportunity uma porta de oportunidade for any man on earth, Jew or Gentile, para qualquer homem sobre a terra, judeu ou gentil, to be saved by believing that Jesus Christ died, was buried, and rose again for him. para ser salvo ao crer que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, Even a Jew. até mesmo um judeu. And He sums up their rejection of even grace. He sums it all up by saying, E ele faz a somatória de tudo, de toda a rejeição de Israel, ao dizer, in verse 3, no versículo 3, being ignorant of God's righteousness, desconhecendo a justiça de Deus. so that's willfully ignorant, right? Isso significa que eles desconheciam de propósito, pela vontade deles, Going about to establish their own e righteousness, procurando estabelecer a sua própria, have not submitted themselves to the righteousness of God. não se sujeitaram a que vem de Deus. When He told the rest of the story, when God told the rest of the story, Quando Deus contou o resto da história, they said, no, it can't be eles that. falaram, não pode ser isso. So they rejected it. Então eles rejeitaram. And that's the reason God wrote the book of Acts, E foi por isso que Deus escreveu o livro de Atos. is to show the apostasy of Israel, Foi para mostrar a apostasia de Israel, both to prophecy tanto a profecia and to Paul. e para Paulo. Rejection of God, just total apostasy. Rejeição a Deus, apostasia total. Verse 4. Versículo 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Now, when the law was in force, Quando a lei foi aplicada, did it bring righteousness? ela trouxe justiça? Could it bring Ela righteousness? podia trazer justiça? No. Não. It wasn't given to bring righteousness. Ela não foi dada para trazer justiça. It was given as a schoolmaster Foi dada como um professor de escola to show them they couldn't do it. para mostrar para eles que eles não conseguiam fazer. But they busily tried to do it. Mas eles muito ocupadamente tentaram And cumprir a lei. he says in verse 4, E ele diz no versículo 4 Christ is the end of trying to be righteous by the law. que Cristo é o fim de tentar ser justo pela lei. Christ as preached today in the dispensation of grace Cristo, como pregado hoje na dispensação da graça, is the end of any reference to the law being involved. é o fim de qualquer referência à lei sendo envolvido. It's no longer our religion or our administration. Não é mais a nossa religião ou a administração. Now, here, verse 5. Agora no versículo 5. For Moses described the righteousness which is of the law, Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei that the man who doeth those things shall live by them. viverá por ela. There is Moses describing how you get righteousness from the law. Ali está mostrando como Moisés disse que você pode obter justiça pela lei. You have to do them perfectly. Você tem que fazer perfeitamente. If you expect to get life by the law, eternal Se life, você espera ter a vida eterna pela lei, you have to do them perfectly. você tem que fazer tudo perfeitamente. Okay? But the righteousness which is of faith
speaks in this way. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Here's how faith works, okay? Here's how faith operates. Aqui está como a fé opera. If you want to be saved by the law, you have to keep perfectly, no mistakes, every day, all day, until God judges you. Se você quiser viver pela lei corretamente, perfeitamente, sem errar em nada, até Paul says the same thing in Romans 2. Paulo fala a mesma coisa em Romanos 2. If you want to be saved by your religious works, you just have to do a perfect job. Se Perfect. ele diz lá que se você quiser ser salvo através da And sua God will maneira, você tem que fazer tudo perfeitamente até o never, fim. ever, any mistakes, and God will give you life. That's what it says in Nenhum Romans 2. errinho e Deus lhe dará a vida. So he said the same thing here. Moses said the same. E aqui ele está dizendo que Moisés disse essa mesma coisa. So you say, well, then he did trick them. Então você pode dizer, tá vendo? Ele enganou. No. All they had to say was, we can't do that. Não, a única coisa que eles tinham que fazer era dizer, não, a gente não consegue fazer isso. And he just said, that's right. E ele poderia dizer, é mesmo. And he would have said, they would have said, well, then why are we doing it? E eles poderiam dizer, então por que a gente está fazendo isso? And he would have said to teach you an important lesson. E Deus teria dito, para ensinar a vocês uma lição importante. Every single day of your life, Todo dia de sua vida, under the law, sob a lei, you've got to go get sacrifices and offerings to atone for your sin. você tem que oferecer sacrifícios para Without those offerings, there's seus pecados. no atonement. There's no remission. Sem os sacrifícios não há remissão. At the center of those works No centro dessas obras were the blood sacrifices that atoned estavam os sacrifícios de sangue que for their mistakes. pagavam por seus erros. They weren't getting anything from the law. Eles não estavam ganhando nada da They had to lei. go get a blood sacrifice to fix their sin. Eles tinham que pegar um sacrifício de sangue para arrumar o seu pecado. Who has enough money to bring a lamb every day? Quem tem dinheiro suficiente para trazer um cordeiro todo dia? To see the courtyard around the temple where the laver and the altar were Então, aquela área em volta do templo onde tinha a bacia e o altar, had lines of people with animals waiting to bring inside the court. tinha filas de pessoas com animais esperando para entrar naquele And átrio. inside there looked like a slaughter yard. E ali dentro parecia um matadouro. Every day they saw that, all day long. Todo dia eles viam isso, o dia inteiro. So the law taught them, the only reason I'm putting up with you at all Então a lei ensinou para eles que o único motivo pelo qual Deus estava aturando eles is those blood sacrifices. é esses sacrifícios de sangue. And they all pointed to Christ. E todos esses sacrifícios apontavam a Cristo. So they would have gone on more in compliance. But in this case, they thought it was working for them. They said, this is great. Eles continuariam assim para sempre, mas eles achavam que estava funcionando para eles. Isso aqui é ótimo, maravilhoso. But it wasn't great. Mas não era And maravilhoso. it couldn't bring eternal life, E não podia trazer a vida eterna, no matter what. não importa o que. So then he says, but the righteousness which comes by faith speaks this way. Aí no Verse versículo 6 ele diz, mas a justiça decorrente da fé assim diz, Do not say in your heart, não perguntes em teu coração, who will ascend into heaven? quem subirá ao céu? That is to bring Christ down Isto from é, above. para trazer do alto a Cristo. Christ died for me, but who went up there and got him? Tá, Cristo morreu por mim, mas quem foi que subiu lá para pegá-lo? He says faith doesn't ask stupid questions like that. Ele diz que a fé não faz perguntas bestas como essa.
Or another stupid question. Ou outra pergunta boba. Who will go into the deep? Quem descerá ao abismo? That is to bring him up again from the dead. Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Let's try to figure that one out. Vamos tentar entender isso. No, that's stupid. Não, isso é bobice. Faith doesn't ask dumb questions. A fé não faz perguntas bobas. How come Fred didn't believe and I did? Por que o Joãozinho não creu e eu criei? What? Não, para que perguntar isso? No, don't ask dumb questions like that. Não faça perguntas bobas assim. But what does faith say? Verse 8. Mas o que é que a fé diz? Versículo 8. What does it say? O que ela diz? The word is near you, A palavra está perto de ti, even in your mouth na tua boca and in your heart. e no teu coração. That is the word of faith which we preach. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Your response is right in your heart. A sua resposta está dentro do teu coração. Your ability to respond to God is right there in your heart. A sua capacidade de responder a Deus está ali dentro do seu coração. To place your faith in what we're preaching is in your heart. Colocar a sua fé naquilo que estamos pregando está dentro do teu coração. Doesn't it say that? Não é isso que está dizendo? Am I making that up? Eu estou inventando isso? It does say that. É o que diz. The Apostle Paul writes and says, faith does not say, well, who's going to get him down or who's going to bring him back up? Oh, I don't know, I can't figure it out. No, faith wouldn't say that. If Christ came, lived, and died and said, Father, forgive them, and rose from the dead the third day, just like it was prophesied. You got carried away. Oh. Okay. Oops. Eu falei que ele se empolgou. So faith doesn't question the facts. Então a fé não questiona os fatos. That's just saying I don't choose to believe. Isso de uma outra forma está mostrando que escolhe não crer. But the ability to believe is right there in your heart. Mas a capacidade de crer está ali dentro do teu coração. That gospel we preach, O evangelho que nós pregamos, that word of faith, that message that requires your faith, a mensagem que requer a tua fé, it's right there in your heart to do it. está ali dentro do teu coração para fazer isso. That, verse 9, Versículo 9. if you will confess with your mouth Se com a tua boca confessares that Jesus is Lord, a Jesus como Senhor, and believe in thine heart e em teu coração creres that God hath raised him from the que dead, Deus o ressuscitou dentre os mortos, you will be saved. serás salvo. So it says faith is right there for you to express. Então está dizendo que a fé está logo ali para você expressar. All you have to do is confess with your mouth A única coisa que você tem que fazer é confessar com a tua boca that he is risen and Lord, that he in fact is God, que Ele está ressuscitado, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, and believe in your very being that God did raise him from the dead. e crer em seu próprio ser que Deus o ressuscitou dentre os mortos. And what's implied is he did that for me, E o que está implícito é que Ele fez isso por mim, and you will be saved. e serás salvo. I think it's very plain there. Eu acho que está bem claro. I just think it's very plain. The Holy Spirit just explained how faith works. Então, o Espírito Santo acabou de explicar como que a fé funciona. Yeah. And we could go on. There's more about how faith works. Paul goes all the way down the line in the rest of this chapter, and we could do that, but Tem mais That's a coisa start. aqui. I Mas think it would be interesting, maybe,
noticed that Wessel has that book. Yeah. Wessel has translated a book No, no, by, excuse me, that's not the one you translated. No, he didn't translate it. He has one. he had it printed or, No, he just bought it. His, oh, he just bought bought it. it. He just bought so it. we couldn't have access. But it was translated into Portuguese. Right. É. Então, ali tem um livro que o Weso está vendendo That discusses the error of Calvinism. que discute o erro do calvinismo em relação à fé. And I haven't read it. E eu não li ainda. I've not read it, but Eu não li, I will find an English version of mas it vou encontrar uma versão em inglês and I'll read it. e lerei. But Ivan's book. yeah, now, my Bible teacher was very much against Calvinism, and we spent a lot of time, he spent a lot of time teaching me how to explain it. But Então, o meu professor de Bíblia era muito contra o calvinismo e ele passou bastante tempo me ensinando como falar sobre isso. even though he's gone off in his dispensational understandings, Apesar de que hoje ele meio que deu um deslize em seu entendimento dispensacional, he is not currently teaching the grace message correctly. e atualmente ele não está mais ensinando a mensagem da graça corretamente. And if you've ever heard of a doctrine called the Acts 28 position, Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma doutrina chamada posição de Atos 28. he went into that. Ele entrou nisso. And so we parted company at that point. Então, nesse ponto, a gente seguiu caminhos diferentes. But he is still very much against Calvinism, Mas ele continua muito contra o calvinismo and he distributes a number of books that are very good against Calvinism. e ele distribui um número de livros que são muito bons contra So o I will try to calvinismo. get some of those titles. I'll try to get some, because we can distribute them too. Yeah. They're going to have translated. Well, they would have to be translated. Yeah. Now, the other side of Wessel will have Calvinism is to such a huge book. Well, it's a big book, yeah. But excerpts to start with or something. But there are books out there. But now, have you ever heard the term Já ouviram o termo tulip? tulip? Well, you have. Tulip é tulipa, a flor, só que sem o A. So Só it's- tulip. It's an English word É uma palavra em inglês to describe a flower. para descrever a flor, né? Tulipa. So your word in It Portuguese, has an A at the end. Tulipa. So, tulipa. 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 No, I think it's good. Ele acha que é bom, que é legal. To me, inflected languages. Do you know what I mean? Para mim, as línguas que têm essa inflexão, Inflected languages. French, Spanish, Greek. francês, Português. espanhol, grego, português, They're called inflected languages. são chamadas de línguas com But where you put the emphasis is so important, you know. onde coloca a sílaba tônica é muito importante. And I've always been horrible in grammar. E eu sempre fui muito ruim em I'm gramática. horrible. Eu sou horrível. So the thought of me trying to figure it out is funny. That's why I'm Então, laughing. ele tá rindo porque só de pensar em tentar entender o negócio, ele já começa a rir. Uma língua diferente, né? I'm not trying to make fun of the language. Não, ele To não me, tá, it's não like, tá oh, gozando da língua, não é nada a ver, ele tá rindo dele mesmo. But the inflected languages I like them. There are the romantic languages, eh? Ele gosta das línguas com inflexão, que são as línguas românticas. But I think
the more you delve into this subject of Calvinism, the more you see it's the wisdom of men. It's got nothing to Então, do with quanto the mais Bible. você se adentrar nesse assunto de calvinismo, mais você vai ver que é a sabedoria do homem, não tem nada a ver com Deus. And we can learn to teach against it very, very straightforwardly. E nós podemos aprender a ensinar contra ele. You know, you don't have to be a super Bible teacher Não precisa ser um professor bíblico super to teach the truth, para ensinar a verdade, to defend the truth, para defender a verdade, to explain these subjects. You don't have to be Superman. para explicar esses assuntos. Não precisa ser super-homem. You have to have maybe help in doing the verse-by-verse study. Talvez você precise de uma ajuda de fazer o estudo de versículo em versículo. But you can see the answers were here. Mas vocês podem ver que as respostas estavam aqui. I didn't make them up. Eu não inventei as respostas, I did not get them from a theology book. não tirei de um livro de teologia, They're right here. estão bem aqui. And that's cool. E isso é legal. Okay, let's see if there's any more questions. Yeah. Alguém tem mais alguma pergunta relativa ao assunto ou outro comentário? Eu gostaria de fazer uma observação. He wants to make an observation. Okay. Trata-se de que quando você fala de calvinismo, It has geralmente to essa situação se anda em casalzinho. Here, you got to slow down, please. Pequeno. pouquinho. Está falando? Você tem que deixar eu produzir, ó. So, what did he say? I don't know. I got lost just like I get lost with you. Geralmente esse assunto anda em casalzinho. He said that usually this subject goes hand in hand like a little Calvinismo two e arminianismo. Calvinism and Arminianism. Yeah, Arminianism. Arminianism, yes. Então também é interessante conhecer sobre essas coisas, justamente porque Yeah, it's good to know about these subjects Yes. because Oh, yeah. hoje em dia a maioria das igrejas sofre most of the churches suffer influência influence desses dois lados from these two sides que predominam that a are teologia predominant. moderna. Então, se você vai para uma igreja, por exemplo, da Assembleia, If you go, for example, to an Assembly of God, eles defendem com unhas e dentes they defend muitos princípios do arminianismo, one of the principles of que, Arminianism, por exemplo, that, for example, defendem a perda de salvação, they defend that you can lose your salvation. que é uma característica do arminianismo. That's a characteristic of Por outro Arminianism. lado, se você pende para o calvinismo, On the other hand, if you are on the side of Calvinism, eles defendem a segurança de they salvação, defend security, mas não baseado nas not escrituras, based on mas the no scriptures, falso calvinismo. but on a false Calvinism. Porque, na verdade, Calvino mesmo But não foi quem because Calvin really did criou a doutrina do calvinismo. create that. No. Yeah. Right? Correct. Yes, sir. Porque o calvinismo, segundo o que eu entendo, ele foi formado muitos anos mais tarde, depois que Calvino já tinha morrido, Okay, and so that Calvinism was por formed pessoas later que Yeah. after Calvin was dead. refletiram sobre o que Calvino Yes. falou e tiraram conclusões. E na outra ponta, o outro lado, alguém foi influenciado por Agostinho, que era que fazia uma interpretação alegórica da Bíblia, e utilizava como base um raciocínio silogístico de Aristóteles. And on the other hand, Calvin himself was influenced by Agostino. Yes. Yeah, and so what that Yeah, he brought was in, philosophies all too, that yeah. Ou seja, filosofia humana. So, the end of Mas a the gente tem story, que cuidar, porque human philosophy. realmente os defensores tanto do calvinismo hoje, So we've got to be careful. The defenders of Calvinism today como do arminianismo, and of the Arminianism
estão defendendo doutrinas humanas. are defending human doctrine. Mas que eles aprenderam na igreja, Things that they learned in church, pronunciadas por um pastor, pronounced by que pastors, eles acreditavam estar se apoiando na Bíblia. and they thought they were being based on the Bible. Então, essas pessoas defendem com unhas e dentes, These people really defend these doctrines. porque eles realmente acreditam que They os really pastores think that the pastors estão estruturados na are Bíblia structured on the e Bible, não sabem que não. and they don't know that they aren't. Por isso é tão importante That's why it's so important ser um bom bereano, to be checar a as good escrituras. Berean and check the scripture. Yeah. É isso. And their 5 core beliefs, the Calvinists, they have Yeah, 5 core beliefs. Os calvinistas têm 5 crenças básicas. And according to the way they themselves define those 5 things, E de acordo com a maneira que eles próprios definem esses princípios, I don't agree with them on any of them. não concordo com eles em nenhum desses 5 pontos. One of them is total depravity, Um deles é depravação total. the complete inability of a man to do anything righteous before God, totally depraved. Eles dizem que o homem não tem capacidade nenhuma de fazer qualquer coisa correta perante Deus, totalmente depravado. But their view of total depravity Mas a sua visão de depravação total says that a man is too depraved diz que um homem é depravado demais to believe the gospel, para crer no Evangelho. and therefore God has to give him the faith, E, portanto, Deus tem que dar a fé. and that's error. E isso é erro. And it's that way right down the line. E That assim according vai, to, de um ponto ao outro. they're wrong. Estão errados. So that's just something we have to help each other to be able to speak against, to be able to guard our brethren against. Então é uma coisa que a gente tem que ajudar um ao outro para se guardar dessas coisas, se defender. Gostaria de adicionar I would like to add que talvez muitos de nós that maybe many of us sofremos alguma influência suffer some em influence algum momento da nossa vida at some point in our life ao interagir com by pessoas interacting with sinceras sincere people de outras igrejas from other churches que nós muitas vezes admiramos. that many Sem times we querer. admire without wanting. Sofremos essa We influência. E suffer hoje, this então, influence, and so today nós temos que we have reavaliar to isso reevaluate e this corrigir a nossa fé. and correct our faith Com aquele mesmo sentimento with that same feeling que sempre houve em Cristo. that was always in Christ. Amen. May I say obrigado for your patience and your interest. Yeah. Ele quer dizer obrigado por sua paciência e interesse. Pelo jeito, ele já encerrou a sessão.